Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, como sempre ao meu lado, ele. Eu diria, Luciano, se a gente vai falar de storytelling com dados aqui, eu diria que você é o Monteiro Lobato do Analytics. Que loucura. Que isso, cara? Não. Ah, é? Teu filho não gosta do Sítio pro Capão Amarelo, não? Gosta. Então pronto, olha só a moral que eu tô te dando. Não, tudo bem, ele é o Saci, mas, pô. E ele canta lá o tempo todo, Canta mesmo, tá vendo? Canta mesmo. E eu tô te dando a moral dizendo que tu é o Monteiro Lobato do Analytics. Conta histórias fenomenais. É mais ou menos. Mas se tu não sabe, relaxa, que a ideia do podcast aqui hoje é essa, né? É a gente falar sobre técnicas de storytelling para profissionais de dados. Para falar desse tema, a gente tem sempre pessoas que entendem para falar e agregar. É hoje que eu vou aprender a não usar ditados, ditados populares na hora de explicar alguma coisa. É isso aí. Hoje tu vai aprender a fazer isso. Ah, Deus. Mas a gente vai falar um pouco de storytelling, dashboard, visualização de dados. Maneiro. Figurinha carimbada aqui na Métricas Boss, senhorita Maria Fernanda Neuhalter, vulgo Mafê, compondo a banca com a gente. Se apresenta pra rapaz aí, Mafê. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Mafê, eu sou a head da consultoria aqui da Métricas Boss e vou falar um pouquinho como que a gente tenta sempre fazer os melhores relatórios e visualizações de dados para os nossos clientes. Assunto que eu falei poucas vezes aqui. E para compor ainda mais, eu estou muito feliz porque ela já gravou um podcast com a gente quando a gente nem tinha cadeira, a gente tinha puff. Que inclusive... Foi mesmo. Que inclusive... A gente gravava com o celular, a gente gravou uns 5 no dia e chegou um momento que o delas era ao vivo. E aí o Luciano fez assim: fazer uma pergunta pra vocês assim, com esse bagulho aí de storytelling com dados. Já morto. Morto, inacreditável. Cagado. E agora a gente tem, porra, a gente nunca mais gravou 4 podcasts no mesmo dia depois daquele não, dia. Foram 5. 5. E não, detalhe, ainda foi comer rodízio de pizza antes do... Mas agora muita a gente tem a honra... mudou depois daquele. A gente tem a honra de te receber com cadeira. Exatamente. Com 3 câmeras, olha só. Muito obrigada. Não, gente, o estúdio tá aqui até intimidador. Tanto equipamento de todos os ângulos. Mas tô muito feliz de estar Romero, aqui. seja muito bem-vinda. Professora do Prime, do curso de Introdução à Visualização de Dados, especialista no assunto. Se apresenta aí caso alguém não te conheça. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazerzão estar aqui com esse luxo todo aqui. Eu sou a Marcela Romero, trabalho na Boticário, vai fazer agora 3 anos, já tenho experiência aí nesse mundo de dados há mais de 10, e com essa parte de visualização também já se vão aí mais de 7 anos, então alguma coisa eu acho que eu vou conseguir ajudar aqui vocês, tá bom? Humilde. Vamos começar o papo aqui. E aí eu vou sempre passando a bola pra vocês, depois a gente vai complementando qualquer coisa aqui, mas pra passar a bola, eu falei pra vocês que eu escrevi esse podcast, eu tava ácido ali, o Flamengo tinha vencido o Chelsea, eu tava puto. Entendi. Tava puto. Assim, pô, Flamengo amassou o Chelsea, eu fiquei puto escrevendo a pauta, então tá um pouquinho passivo-agressivo. Tá bom. Tá? Mas a ideia é auxiliar a galera. Vou começar pela Marcela, a Mafê complementa essa primeira pergunta aqui, pra tu ver a primeira pergunta, né? Marcela, por que alguns dashboards são bonitos, mas não dizem porra nenhuma? O que falta neles? Em bom português, falta alma, né? Geralmente as pessoas caem muito nessa tentação de fazer uma visualização muito bonita e esquecem de contar a história, né? Então, é muito importante você poder disponibilizar os seus dados, mas você passar para o seu leitor, né, para o seu consumidor, o que tá de importante por trás daquilo, né? Então, é interessante você contar o início da sua história, quais são os problemas que você está querendo retratar ali, quais são os pontos de atenção, ou que você quer evidenciar de que está funcionando, né? Para você poder ajudar o seu consumidor depois a chegar numa decisão ali estratégica que impacte a sua empresa. E aí você, Mafê, por que tem tanto dashboard que é bonito, mas não diz porra nenhuma? Eu concordo super com o que a Marcela falou, é basicamente isso, você se preocupar mais em fazer algo só visual e não pensar na história que você quer contar, qual que é o caminho de análise que você está pensando, ou na visualização, o que é mais importante para o seu cliente ou para a pessoa da área que você está fazendo ela visualizar ali primeiro. Se você não fizer essa reflexão antes e só jogar os dados ali, pode ficar uma coisa bonita, mas que no fundo não te responde nada, então acaba ficando meio inútil. Pô, vocês acham, complementando essa pergunta aqui ainda, vocês acham que tem muita gente que cria dashboard e na realidade esquece que o dashboard não é pra ela? Com certeza. Que o dashboard é pra quem vai consumir. Aí ela fala assim, pô, não é possível. Olha, o dashboard tá super funcional, eu tô super entendendo, mas pô, não é sobre você, cara alecrim.
Exatamente isso. Não é sobre o alecrim dourado que está construindo ali, é sobre quem vai ler, né? Então é isso, é muito importante você entender seu público. Você vai apresentar suas informações para executivos ou para analistas que são mais técnicos, vão precisar da informação mais detalhada, né? Então, você fazer uma visualização que só te responde as coisas, né? Só te satisfaz, é um pouco de egoísmo, né? A gente tem que estar sempre praticando essa empatia de se colocar no lugar do cliente que vai consumir aquilo ali para você poder se comunicar na língua dele, né? Porque você também pode construir uma coisa super funcional para um analista que lá para o seu executivo não vai dizer nada, né? E vice-versa. Se você levar um monte de informação estratégica para o cara que está lá na ponta, na operação, ele não vai entender o que é aquilo, o que é market share, o que é um ROI. Então, ele não vai entender. Então, é sempre importante a gente ir adaptando a linguagem, né, com o nosso público para poder contar a história que as pessoas entendam. Né? Boa. Quer complementar alguma parte aí, Fê? Não, o que a gente faz na Métricas é exatamente isso. Boa. É pensar, primeiro, quem que vai consumir essa informação. A gente até está com um projeto parecido que acho que é legal, porque é um projeto que vai atender diferentes níveis, tanto do executivo quanto quem está mais na operação. Então, a gente separa por sessões o dashboard que a gente está fazendo. Tem a página que vai ser mais de big numbers e a página que vai ser mais para quem está na frente ali da operação. E acho que uma premissa, pelo menos eu percebo isso um pouco no comportamento de quem entra na Métricas, quando vai começar um relatório, fazer um dashboard, você quer fazer muito rápido, e você só vai colocando ali. Vale mais a pena você pensar um pouquinho na estratégia de visualização, de storytelling que você vai trazer. Você pode fazer isso numa folha de papel, não precisa ser ou uma ferramenta dessas online, mas que é fácil, não precisa se preocupar com uma preciosidade ali direto do Looker ou do Power BI, e depois você começa a construir. Perfeito. Que aí fica muito mais fácil até de você entender por que aquelas métricas estão ali, por que você está organizando elas dessa forma. Toda vez que eu construía os dashboards na época, né, que era eu construir, que agora, graças a Deus, Porra, eu tava pensando nisso agora, porque esses dias eu tive que montar um dashboard, eu mandei pra Mafê. Mafê, e agora eu tô pensando, que merda que eu fiz. Quando eu montava, que agora tem time, eu falava, Fê, pensei nisso, ela pode deixar, foi que é a benção de Deus, né? Ter time é uma bênção. Mas antes eu pegava um papel mesmo, folha 4 e tal, eu desenhava ali. Até quando a gente tinha um tempo, bem tempo atrás, assim, antes da pandemia, curso presencial de Looker Studio e tal, o primeiro exercício que a galera fazia era, cara, papel, caneta, desenha aqui. Porque quando você abre o Looker, você vai fazer muito mais um depara das paradas, porque as pessoas, assim como a gente fala de Google Analytics, acho que em Looker, Tableau, Power BI, as pessoas abrem um quadro em branco e acham que, tipo, sei lá, é o Monet. Fala, vou pintar essa porra e vai sair um quadro maravilhoso. Né? Não é, você tem que planejar o que você vai fazer pra quando você abrir esse quadro em branco, você fazer. Eu brinco sempre com quem é viciado em Excel. Falo, sei que tem gente que é viciada em Excel, que abre o Excel, estala os dedos e fala, o que farei hoje? Mas quem não é viciado em Excel, abre o Excel com algum propósito. Fala assim, eu vou clicar aqui e acolá porque eu pensei em fazer essa tabela dinâmica. Pensei em fazer essa macro. A mesma coisa é quando a gente fala de visualização de dados. E aí, se a gente não compor esses papéis que vocês trouxeram antes, que não é para mim, é para quem está consumindo, é o meu cliente interno ou o meu cliente externo, que vai consumir o que essa pessoa quer ver, qual diferente área, já era. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar nosso papo aqui e desbloquear o mimo da Marcela. Mentira, gente. Tem mimos. Ai, que maravilhoso. Mimos no plural, tá? Uau! Meu Deus, vários cafés maravilhosos. Drip Coffee da Coffee Mais. Forte. Muito forte, inclusive. Muito forte. Muito forte. Esse aqui é o quê? Pra tu provar. Chapada de Minas. Daí, sul de Minas, gente, Chapada. tudo árabe. Muito maravilhoso. Pra tu ver. Vamos ver, temos muitos esse mimos. livro maravilhoso. Ai, adoro esse livro. Acho bom que você muito goste bom, mesmo, muito bom. Tô suspeita. Eu digo que esse livro é maravilhoso. Vamos pra mim. Tô suspeita. Temos aqui o quê? Adesivos. Amei. Da MB. Ganhou o kit completo. Ainda tem um Plays aí, ó. Tem aqui. Playzinho aí que é difícil de ter. Esse é difícil, tá? Olha aí. Esse aí, Esse é essa daí eu não tenho. Pô. Essa é difícil. Muito forte. Obrigada, gente. Ó. Essa é difícil. Foi tá? isso aqui, né? É o slogan da nossa vida. Essa tira onda, tá? Essa daí Obrigada, eu não tenho. queridos. Só presente maravilhoso. Tamo junto.
Agora, a gente desbloqueou, porque agora que vem a porrada A na gente vai dar costela. pergunta. Agora você vai se sentir coagido e não responder. Agora que vem os socos na costela. Vou começar até essa pela Mafia agora. Calma, analítico de plantão. A gente deu uma pausa rapidinho nesse episódio para falar da OnFly, nossa patrocinadora aqui do Analytics Talks. A gente sabe que as viagens de trabalho potenciam um pesadelo para quem viaja e para quem gerencia. Se tu viaja, gerencia, tu sabe disso. Mas com o Fly isso não acontece, graças a Deus. Você que viaja, igual eu, igual o Luciano, você vai viajar sem gastar do próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu bolso para pagar despesa, já que com o Fly você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório da tua viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. Ficar mandando notinha pode acabar com o tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além das inúmeras trocas de e-mail. É tudo centralizado e simples dentro do OnFly. Nada de pedir notinha fiscal, esquece esse negócio, tá perdendo essa notinha toda aí. As despesas são registradas e integradas automaticamente, não há mais risco de você ficar sem reembolso financeiro. Além de inúmeros benefícios para quem é do RH e se matava para gerenciar isso. Então, corre no QR Code que está aqui na tela e vem conhecer mais sobre a OnFly. E, se a sua empresa ainda não usa, vai pedir para o teu RH para salvar a tua vida e a dele também. Agora que você já ouviu esse recadinho da OnFly, bora voltar pro episódio. Mas a gente fala muito de gráfico que atrapalha mais do que ajuda. Alô, gráfico de pizza. Mas como que de fato, nessa construção que a gente está falando, as pessoas podem evitar essa visualização de vaidade? Que é tentar forçar o negócio a ficar mais bonito do que o usual. Eu diria, primeira coisa, você faz um exercício, ou às vezes chama uma pessoa que não tenha sido você, que não participou da criação e fala, se você bater o olho, você entende o que esse gráfico quer dizer? A conclusão, a tomada de decisão vai envolver uma análise, mas ela precisa pelo menos de primeira já bater o olho e entender, beleza, aqui tá me dando os 10 produtos mais vendidos, aqui eu tô entendendo as 10 páginas que eu tenho mais acesso. Se você não consegue responder isso muito rapidamente, então provavelmente a sua visualização não está tão prática. E uma outra regrinha que eu falo bastante até quando a gente dá treinamento e tudo, é se você tá na dúvida, 80% das vezes um gráfico de pizza ou de barra, de pizza não, o de linha ou de barra vai resolver a sua vida. Então, às vezes você tá pensando em usar um gráfico de dispersão, que ele é ótimo, mas você tem que pensar quem é a pessoa que vai receber. Será que ela vai saber ler essa informação? Né? Se for uma pessoa ali que não tá tão habituada nesse universo de análise de dados, que você não tem esse apoio da fala, talvez já fique um pouquinho mais difícil dela entender. E sempre, né, no básico, não use gráfico de pizza. Ah, sim. Exatamente. Pizza, como a gente sempre fala, é bom na pizzaria, né? A mesma coisa os gráficos em 3D, que super destroem... 3D fica. Que super destroem, distorcem, né, o dado, a informação. Eu tendo a acreditar com a minha experiência que esse tipo de visualização de vaidade geralmente é quando a pessoa tem uma história fraca para contar. Né? Então ela tá querendo ali impressionar com a visualização para esconder ou um dado um pouco mais duvidoso, né? Ou uma história que ela não tá ali com muito dado para comprovar. E aí ela fica muito mais preocupada em seduzir a pessoa com o visual do que com a história, né? Então eu acho que é isso. Eu digo que o dashboard ali, né? Ele não é uma galeria de arte pra gente ficar expondo gráficos bonitos, né? O interessante é a gente entender quem são os nossos consumidores para entregar o gráfico que o cara sabe entender. Perfeito. Tipo, se ele lê o gráfico de barra e ele entende a ação que ele tem que tomar, é isso que tá, né, de mais precioso ali. Não adianta você entregar um monte de coisa complexa ou bonita que num primeiro olhar faça sentido, mas que a pessoa não consiga interpretar a informação que tá ali por trás daquilo tudo, né? Pô, uma coisa que a Mafê fala muito no nosso treinamento também, no treinamento que ela dá de Looker, é que o simples vence o sexy, né? Muitas vezes. E que, acho que você podia explicar um pouquinho mais sobre isso também, Mafê, que a gente aqui tem na Métricas o slogan, que foi o primeiro nosso, né? Que é analista mais com um gráfico bonitinho, mas dá pra você também não pecar e ter um gráfico ok, assim, é só não usar gráfico de pizza nem pizza 3D, né, pelo menos. Já ajuda bastante.
E acho que tem muito isso. Se você está começando nesse universo, até começa pelo simples, mas tenta fazer ele de uma forma que fique bem visual, que fique interessante. Não existe uma linha tênue, eu trago muito isso no treinamento assim, não é para você também só colocar um monte de tabela e fazer aquela visualização super preguiçosa. Mas de repente pensa numa lógica. Eu vou trazer ali um destaque com um gráfico de barra, um gráfico de linha, se você estiver trazendo uma análise temporal, de repente. E aí depois embaixo você põe a tabela que você consegue se aprofundar um pouco mais. Vai sempre fazendo essa reflexão, que eu estou trazendo aqui um escopo super simples, né? Aí coloca ali um número maior, de repente 3 big numbers que são importantes. Você já consegue uma coisa que está simples, mas ao mesmo tempo está funcional. E depois, à medida que você for se sentindo mais confiante, você mesmo aprendendo a usar cada tipo de gráfico, você vai usando um pouco mais. Então tem até, por exemplo, aquele gráfico de mapa de árvore. Ele tem exemplos super legais que a gente usa, mas tem exemplos muito horríveis. Então, se você não tem tanta experiência assim fazendo uma visualização, não tá tão seguro, foca no simples, depois você deixa para pensar como que você vai usar o gráfico de mapa de árvore para não ficar também parecendo uma salada mista, né? Toda colorida e cheia de quadradinhos. Perfeito. O simples não é simplório, né? Você não precisa entregar um relatório preguiçoso, feito, né, com displicência, assim, mas você entregar uma mensagem muito clara para o seu cliente, cara, você fez um trabalho excepcional. Exato, eu brinco muito que o dashboard ele pode ser bonito e deve ser. A grande questão é que ele não deve ser olhado e pensado com o primeiro impacto. Então, se no final, quando você monta um dashboard, as pessoas falam, que coisa linda, mas não usam, não serve de porra nenhuma, né? Acho que esse é o grande ponto, é haver um equilíbrio entre isso, porque bonito e feio é relativo pra caralho, mas o dashboard ser bonito é algo que é bom, atrai. Sim. O problema é o quanto que as pessoas gastam de tempo nisso e não se ele tá contando a história, se ele tá usual, Exatamente. se ele tá entregando o que precisa. E acho que concordo muito com o que você trouxe. Um dashboard que só é bonito é porque a história é fraca. Ou as informações ali foram jogadas. Exato. Então é muito comum. Eu até brinco e falo muito isso aqui na Métricas, né? A gente tem modelos de dashboard no Looker Studio. E para mim, esses modelos de dashboard, eles só funcionam para quem está começando. Então, eu estou começando, eu não sei por onde começar, esses modelos me salvam, porque são modelos pensados, e os nossos modelos não são modelos que são 5 modelos e foda-se, não, é modelo pensado para cada tipo de parada. Então, tem modelo para blog, tem modelo para e-commerce, tem modelo gerencial, tem modelo tático, estratégico, são quebrados ali, já mesmo assim são vários modelos quebrados em alguma personalização ainda. Mas é bom para quem está começando. Por quê? Porque é muito difícil você ter um template de dashboard que funcione para todo mundo. Por quê? Porque as informações têm que ser pensadas para quem está consumindo. Exato. E se você não pensa em quem está consumindo, o que essa pessoa vai ver, o que essa pessoa vai entender, já era. Você vai pegar as informações e fica perdido. E aí eu acho que é legal isso, porque a gente está falando de dashboard, construir aqui, mas, cara, a gente também é consumidor de dashboard. Exato. A gente é consumidor de dashboard. Então, quando você acessa uma ferramenta e você não entende porra nenhuma, aquela ferramenta tá fazendo merda. Sim. E a gente entende de dados, né? Então você imagina o quão você abre a ruim ferramenta, você tá tá consumindo um dashboard da ferramenta, você olha e fala assim, cara, eu não entendi porra nenhuma. Se a gente já é um consumidor mais heavy user do sistema e do produto, não entende, imagina quem tá começando. Aí tu abre aquela porra e tu fala, entendi, foi porra nenhuma. E assim, isso ou aquela máxima, que acho que você já falou algumas vezes, né? Que aí você manda o dashboard pro cara e ele pede pra você explicar numa reunião. Aí foda, não serviu pra porra nenhuma o dashboard, tá ligado? Não, mas eu digo isso porque a gente tem dashboard no banco, que a gente abre. Se você abre o dashboard do banco e você não tá entendendo e compreendendo os seus gastos, suas receitas de entrada e tudo mais, cara, talvez o banco ele tenha uma premissa diferente da nossa. Eu não tô dizendo que é, tá? Mas pode ter. Ao invés de deixar fácil pra você, ele quer deixar complicado. Exato. Para que não fique tão fácil de você entender os gastos. Não sei. Tô só dando exemplo aqui, né? Porque tem coisas que eu olho, assim, financeiras, que de vez em quando você olha e fala assim, pô, isso aqui foi feito pra me fuder, pô. Tenho certeza. Por exemplo, as partes de integração do GCP são feitas para fuder o outro. Não, os relatórios de observabilidade de qualquer ferramenta é absurdo, assim, se você não tiver... É pra você clicar errado e gastar 2 contos no final de semana. Não é? Nem fala. A experiência do usuário tá ruim, né? Tu viu que você eu vou ficar quieto, mas é verdade. É verdade. Os relatórios eles não são amigáveis, né, cara? Não. E é foda porque tudo gira em torno do quão você quer se comunicar
com a pessoa que tá ali, né? Eu acho que a gente tá indo para um cenário onde a gente já tá falando diretamente de visualização de dados, mas acho que antes tem o objetivo, né? Sim. Que no final aquilo dali vai servir ou para poder te apoiar a contar uma história ou te deixar ali como se você estivesse pilotando um carro mesmo, um avião, onde você vai conseguir fazer uma ação aqui diretamente em uma questão e você vai acompanhar aquele número, porque você sabe que aquela ação que você executou mexe naquele ponteiro que tá ali dentro do teu dashboard. Eu acho que você levantou uma bola legal pra gente levantar pra Marcelo e pra Mafê cortarem, que não tá na pauta, mas que o óbvio precisa ser dito. Então vale a pena. É explicar quais são as diferenças de dashboard, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque existe dashboard que eu vou construir para alguém olhar sozinho. A pessoa vai abrir e mexer sozinho. E existe dashboard que, na realidade, eu estou usando como apresentação. Por quê? Porque o dashboard ele já está integrado, as informações estão ali, eu analisei e vou só mostrar aqui. E tanto o Power BI como o próprio Looker, o Looker Studio, se você maximizar ele funciona até com passador de slide. Então dá para você também usar isso. Vocês conseguem contextualizar um pouquinho a diferença de dashboard tático, estratégico e tal? Como é que são esses desenhos para a audiência entender e depois eu volto a dar o soquinho na costela. Acho que a Marcela até comentou no início o exemplo que é você pensar se é um dashboard que você tem que trazer muita informação sobre a operação, que é para que de repente é para o analista, quem está mais ali na frente da operação, ou um dashboard para trazer informação nível executivo, que é de Big novo, Number. quem está consumindo, né? Você tem que olhar para quem está assim, consumindo. A gente tá falando executivo como se a gente só conseguisse fazer isso para grandes empresas. Mas não, às vezes o executivo é o teu cliente, sacou? Que você tem que apresentar aquelas no informações. teu cliente você tem 3 níveis. Tem o analista que lida com você e tem o chefe do analista. Exatamente, porque a gente tem muita galera aqui Você que tá é falando com a de diretora? gestão de tráfego, que o cara, tipo assim, ele é só um cara que tá tocando, sendo uma urgência, e aí ele cria uma desconexão de... o cara, ele é uma urgência, ele tem, tipo, 3, 4 clientes, e aí ele tem que conseguir correlacionar, tipo, quem é o executivo dele, e aí é importante trazer essas visões. E a gente usa muito o Looker, que é uma ferramenta de dashboard, mas para apresentar coisas para os nossos clientes na consultoria. Que é isso, já está conectado à fonte de dados, fica uma coisa mais dinâmica para não ter que fazer um monte de print no PowerPoint. E até mais transparente, pô. Mais transparente, porque quando você vai montar um dashboard específico que ele tá muito fora do que é a ferramenta, tipo assim, beleza, eu confio que o Looker Studio, por estar integrado com o Google Analytics, vai trazer os dados corretamente e eu vou ter uma visualização melhor do que na ferramenta, porque isso tudo tá integrado. Diferente de, tipo, se eu pegar, porque eu vejo uma galera, tipo assim, só pegando os números e aí montando o dashboard com HTML e CSS só pra ficar bonito. E aí, tipo, não faz sentido, porque pra mim, me dá uma insegurança sobre, cara, esse dado pode ter sido facilmente manipulado ali. Pior é o filho da puta que tira print. Então é o que mais tem, né? O cara que usa o Dash como fonte de dados. Tem gente que exporta para Excel. Isso aí é o pânico do designer de dados, é isso. Isso é coisa de maluco. Mas é por isso que eu acho que é importante, de novo, né? O público que está consumindo o seu produto. Às vezes o cara chega com uma demanda para você de que quer um Dash, mas ele não quer um Dash. Ele precisa de uma apresentação para mostrar uma pesquisa lá pro chefe dele. Ou ele quer ser um relatório. Uma coisa é você precisar ali de uma dinamicidade, né? Acompanhar um dia, né? Tráfego de venda, enfim, de acesso, dia a dia, que você precisa de um negócio ali em tempo real. Outra coisa é você fazer uma pesquisa ali isolada, que você precisa só mostrar um relatório de como foi a pesquisa. Você não precisa automatizar isso num Dash, né? E aí tem isso também, que é a galera que fica importando bases de dados para dentro do Dash para entregar tabela no Dash. Isso aqui você faz num Excel, você faz num Google Sheets, né? Então, usar a ferramenta errada, né, também atrapalha muito nesse quesito. Eu acho que tem um ponto do print que é absurdo, pô, porque eu sei que tem que ter um relatório e tal, mas, pô, hoje em dia você tem Reportei, você tem o Looker Studio, Tableau, Power BI, Looker, Sheets, tudo isso pra você não precisar tirar print. Tem o Colab também, gente. Você tem um monte de ferramenta hoje para você integrar as coisas e elas estarem ali dentro. Mas é uma apresentação. Tá, você quer fazer uma apresentação mais dinâmica? Apresenta um relatório, porra. Mas o Colab, inclusive, é uma ferramenta excelente para você fazer essa parte de relatoria mais dinâmica, né? Que você consegue mesclar uma parte do que está vindo de dados em código, até mostrar e comprovar que, tipo assim, o cálculo que eu estou executando para essa métrica aqui é esse,
E aí você consegue também botar os gráficos ali. E a ideia aqui é ser agnóstico à ferramenta. De novo, é te mostrando Exatamente. técnicas para você usar. Então para ser agnóstico, tem o Colab e tem o Jupyter Notebook também, que é de graça, inclusive. A ideia é essa, tipo assim, tentar trazer pra galera isso, porque hoje pra mim não faz sentido isso dos prints serem tirados, que são alimentados no PPT para apresentar, e essa apresentação vira um relatório, aí você manda com antecedência pro cliente, o cliente vê, tem 250 páginas, aí ele olha e fala assim, não vou ver 250 páginas nem fudendo, aí você também não pensou que o cliente não ia ver, você não tem nenhum resumo final pro cliente avançar só para esse slide e ver o resumo, Exato. e aí se o cliente só vai para esse slide de resumo, por que não? A tua apresentação não é só o resumo? Porra! É tudo pra tu não tirar print. É isso. Pelo amor de Deus, não tem motivo pra você tirar print. Aí a pessoa depois vê a tecla print screen do teclado, fica desesperada, começa a tremer, suar frio. Ela faz isso o dia inteiro, ela é printeira, porra. Eu odeio. Abaixo assinado. Não seja printeiro. Não teremos mais printeiros e printeiras no, Sim, e com inteligência artificial tá cada vez mais fácil pior você, ainda, pô. tipo, facilitar Manda a parte técnica que você não sabe. Manda o Cloud fazer o gráfico pra você, porra, Faz do mesmo, dado. Porra. Faz mesmo. Caralho. Faz mesmo. Seguindo aqui o nosso ponto, como é que vocês entendem quem tá começando? Eu acho que tem um erro que a gente já bateu bastante aqui, mas vale a gente destacar e afirmar ele um pouquinho mais, que é o erro de quem tá começando a criar seus dashboards e tal, que tem um problema bem forte de querer mostrar tudo. E aí quer mostrar tudo, não prioriza nada, não prioriza mensagem, não prioriza informação, não prioriza porra nenhuma, vira aquele dashboard Frankenstein, ferrado, que quando você olha, você fala assim, eu não faço a menor ideia do que isso tá querendo dizer. Porque tem tudo aqui. Como é que as pessoas, começar por você aqui agora, Marcela, conseguem olhar pro dashboard e priorizar o de fato que tem que estar lá dentro? Porque a gente já viu casos, eu volto a repetir porque precisa ser exposto, não digo o nome do santo, mas de empresa que criou dashboard com 90 páginas, pô. E aí quando você vai abrir as páginas, não é uma página tipo para cada área diferente, não. Foi meio que recriar o Google Analytics ali dentro do Looker para ficar legal, paginado, com íconezinho. Ninguém vai usar essa merda, irmão. Tá tudo no Google Analytics. Sacou? Tipo, tem 90 páginas, irmão. Fora, tipo assim, você meio que querer criar um silo onde o seu cliente dependa de você, porque ele acha que não existe o Google Analytics para ele consultar a informação, né? Eu tenho que consultar nesse dashboard aqui porque eu já paguei por ele também. Eu super entendo você fazer isso para facilitar os outros. Sim. Você tá ali pra facilitar. O problema é que você botou 90 páginas de informação pra caralho que a pessoa quando consome olha e fala, não vou usar. Mas eu tenho certeza. E aí, desculpa, eu vou cortar para um jabá, mas é porque a gente vai falar sobre isso no EDX, que eu vou fuder esses caras com que eu vou palestrar sobre analytics conversacional. E aí, esses caras estão fudidos, pô. Porque ele não vai ter como mais ficar gerando essa quantidade de dashboard aí, páginas. Porque o cara vai só tirar a dúvida dele e vai botar a resposta debaixo do braço e vai embora sem dashboard. E o dashboard vai servir só para que de fato ele serve. Então como que as pessoas podem evitar colocar tanta informação no dashboard e priorizar que, de fato, a mensagem que tem que passar, a informação que a pessoa que vai consumir tem que ler? Eu acho que é um erro muito comum, assim, do analista. Eu cometia muito isso, porque a gente fica muito na vontade de mostrar tudo que a gente fez, né? Todos os insights que a gente chegou, todas as análises que a gente fez, o que a gente construiu de base de dados. A gente fica, às vezes, também com medo de ser questionado, né, sobre a informação. Então, a gente quer deixar tudo ali muito às claras e acaba pecando em levar um monte de volume de informação. Mas o importante, né, o principal ali para a gente entregar valor para o nosso consumidor ali, para o nosso cliente, é a gente traçar uma rota ali, fazer o roteiro da história que a gente quer contar, né? A gente está criando esse produto para quê? Quais são os insights que eu cheguei? Qual é o ponto de conflito aqui, né? Falando lá da jornada do herói. Uhum. Qual é o ponto de atenção que eu tenho aqui com os meus números? O que eu preciso fazer com esses números para poder mitigar algum erro, enfim? E qual é a decisão que eu vou tomar lá na ponta, né? Então, a gente precisa entender quais são os pontos principais para a gente lá na ponta conseguir direcionar o nosso consumidor para tomar uma decisão. Se você inundar ele com um monte de informação, ele não vai ficar... ele não vai se achar, né, e não vai ficar seguro de tomar uma decisão. Então, você vai botar um monte de enxurrada de coisa nele e ele vai paralisar, né, porque a pessoa fica com um monte de coisa, de informação, não sabe o que tem que fazer, porque os números não estão apontando para direção nenhuma, e ela se sente incapaz de tomar decisão e fica paralisada. Pô. Então, é importante a gente ter esse começo, meio e fim da nossa história para poder passar isso para o cliente e ele saber o que ele tem que fazer depois. Pô.
Quer complementar, Mafê? Complementando, diria assim, a gente falou de fazer esse exercício no início, de pensar na história que você quer contar. Quando terminar a sua visualização, reflete isso de novo. Tudo que tá ali tá contribuindo pro seu início, meio e fim da história? Tem alguma coisa que você não sabe muito bem como encaixar ali? Se você não sabe, então tira. Porque provavelmente até às vezes na hora da apresentação você é nervoso, você vai olhar, ai meu Deus, mas eu não falei disso, aí vai dar aquela travada, vai começar a gaguejar, vai começar aquele que você, essa parte ali de oratória, e às vezes até interrompe sua linha de raciocínio. E quando esse dash não vem acompanhado com uma apresentação? Quero dizer, a gente falou um pouquinho aqui sobre eu construir um dashboard que na realidade vai ser consumido pelas pessoas, que vai ser, pô, de manhã eu vou ver como é que tá minha meta até agora, pá, vou consumir aqui, ou seja, não tem esse apoio da apresentação. Como é que a gente faz essa mesma estratégia de deixar as informações ali destacadas para que todo mundo possa ver? Eu parto do princípio que o dashboard ele não é para análise, o dashboard é para consulta de alguma informação que posteriormente você vai se aprofundar. Então ele tem que ser mais simples, rápido e eficaz. Nesse sentido, esse dashboard que não vem apoiado de uma apresentação, ele é para consumo. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é a parte que você tem que mais focar em seu objetivo, né? Então, aquele negócio do tipo, o óbvio não é óbvio, né? Então, é isso. Que seja pecar, né? Entre muitas aspas, com as explicações, né? Então, se você precisa que o seu cliente faça ali um comando de filtro, direciona ele, bota ali uma guiazinha, né? Uma tooltip que a gente chama, para ensinar ele como é que ele vai poder mexer nesse dash, como é que ele vai poder configurar o gráfico, trocar a métrica, enfim. Então, é importante você ir deixando esses atalhos, essas dicas na sua visualização para o cara poder entender o que ele tem que fazer ali para chegar numa análise que você quer. Porque é isso, quando você não tem esse poder de inferência, né, de ajudar o seu leitor a interpretar os dados, é importante o negócio ser muito, muito óbvio. Então, usa as visualizações mais simples possíveis, lançar a mão desses recursos de legenda, de tooltip, para o cara poder não ficar perdido ali na visualização e achar o que ele precisa fazer. Pô, eu vou fazer mais uma pergunta só. E rapidinho, para essa, acho que tem uma parada que é muito mais da galera de design, aí você me diz se pode ajudar ou não, que a galera utilizava muito antigamente, que era o conceito de mobile first, que a gente parte de uma tela muito pequena, e aí numa tela muito pequena com espaço reduzido, eu vou focar em mostrar informações muito mais diretas. Então, acho que se a gente conseguir utilizar isso a nosso favor para a criação de dashboard, pode ser algo interessante, porque a gente reduz o tamanho da tela, e aí quais são as informações que não podem faltar, porque com certeza você não vai deixar de colocar naquele pequeno espaço, e aí dali você abre para as informações complementares. Isso é maravilhoso, assim. E é legal a gente também mostrar que a gente erra e aprende e evolui, tá? Porque, inclusive, depois do dashboard que eu mandei para a gente já teve um cliente na Métricas Boas de Consultoria que a gente construiu um dashboard e na realidade ele falou assim, cara, o dashboard não tá bom porque eu não consigo visualizar no meu telefone. E eu acordo e abro o dashboard no meu telefone. Eu não abro ele no computador. E ele era o principal consumidor ali. A gente teve que remontar, não foi, Mafê? O dashboard para ficar melhor exposto no telefone do cara, porque a forma como ele usava era no telefone. Ele abria de manhã, pum, e aí, pela forma que a gente fez, ele tinha que ficar dando zoom, não ficava usual. A gente teve que remontar ali o dashboard para ficar direito no telefone dele, que ele era consumidor, né? Nesse caso, essa informação não veio no briefing. Não veio, exato. A gente perguntou, né? Não, tranquilo. No meio do caminho que ele falou que usava assim. Aí foi esse exercício de adaptação, e acho que existe muito que... Marcelo comentou que o dashboard não é para você. Porque, por exemplo, eu particularmente acho super tranquilo abrir. Também acho. Que eu faço isso às vezes você está voltando de jogo, precisa ver uma coisa, mas não importa. Nesse caso não importa, porque não é para mim, não sou eu que vou consumir a informação. Era ele que estava consumindo. E aí também serve até como exercício de aprimorar o briefing, de pensar em que momento a pessoa vai consumir esse dashboard. Ele vai ficar exposto e não dá numa para instalar o Google Analytics no Looker Studio, né? Seria bom, né? Mas... Já deu. Na época que deu. Mas é legal isso que a Marfia tá falando, por quê? Porque a gente pergunta no briefing como é que é a sua maneira de uso, como é que você consome e tal. Sim. E não foi. Aí um belo dia o cara falou assim, não, eu não uso muito não. Aí o time, junto com a Marfia, falou assim, por que você não usa? Ah, porque eu abro todo dia de manhã no telefone e não fica legal. Ah, mas você usa no telefone? Sim, mas a gente perguntou como é que você usava. Ah, não, mas então a gente adapta pro telefone. Ou seja, é o trabalho também de você entender nem como só questões de tamanho de tela, né? De acessibilidade no geral, né? Sim. Pessoas com daltonismo, enfim, tem uma série de questões que podem trazer alguma especificidade na hora de você criar o dashboard. Eu ia trazer essa pergunta pra Marcela. E Marcela, você me corrija se eu estiver errado. Por quê? Porque a Marcela tem uma experiência antes da Boticário
do Globo Esporte, não foi? Sim. Exato. Como é que tu produz um gráfico pra aparecer no GE que vai ter 1 zilhão de pessoas diferentes Com capacidades diferentes. que você não entrevistou? É você ter o Exatamente. time falando, isso tá É, sim. usual, tá funcional? Sim. Mas será que o cara que torce por Vitória vai ficar puto com as cores que eu usei? Não tenho essa informação. Eu vou produzir seguindo algum tipo de técnica. E é foda, né? Porque Que você não fique pode, melhor. E é vou usar todo mundo preto usando. e branco pra não ter erro. Uma porrada de time alvinegro Não, aí, é Exato. uma tabela do Campeonato Brasileiro. Tem um monte de informação, porra de time. Como é que era esse rolê? Então, mais uma vez, é você ser o mais simples possível, Pô. né? Utilizar recursos pouco, como é que eu posso falar? Pirotécnicos, assim. Pô. Porque é isso, né? Em questão de time, então, Fudeu, né? tudo ai meu Deus, o meu gráfico não pode ser verde porque eu sou corintiano. Querido, calma aí, a gente tá analisando o Respira. dado, né? Então, o que eu consegui nessa época pra amenizar era usar o cinza, por exemplo. Eu usava cinza é neutro, Mafê desde que o fala mundo é muito mundo, isso. cinza é neutro. Então, assim, era o que ajudava muito. Até porque no design ali, né, na representação visual dos dados, as cores passam informação. Então, Perfeito. você colocar um monte de carga cognitiva ali pro cara com cor, pra ele absorver, é mais informação. Uhum. Então, a gente usar, por exemplo, o cinza como uma cor neutra e um ponto só específico pra destacar, é melhor, é o que a gente fazia. Aquilo de fato se destaca, né? Exatamente, porque aí, de novo, é você direcionando o seu consumidor Pra para onde tomar você uma quer que ele olhe. decisão, Perfeito. para analisar o dado que você quer. Às vezes você precisa de uma análise histórica, que você Uhum. precisa ver aquela curva evoluindo, mas eu quero olhar só para o último ano. Então você bota lá a última barrinha colorida. E aí é isso, cara, para um programa é isso, um programa nacional, cara, foda, coisa aberta, né? TV aberta. Você vai desacatar alguém, gente. Não tem como, né? E vai sempre existir E um hater. aceite, né? É. Vai sempre existir o hater, mas então como você consegue evitar sendo o mais simples possível, Maneiro. né? Porque a gente cai nesse coisa da vaidade mesmo, de querer lançar as coisas técnicas ali que a gente sabe, os Uhum. recursos, mas aí o seu usuário pode não entender. Acabou. Então você Perfeito. não fez o seu trabalho E direito. talvez se aquele gráfico é uma coisa específica do Fluminense, aí você vai usar coisa do Fluminense. Exatamente. Mas se é uma coisa do GE, né? Aí não tem o que fazer, você vai usar o simples, né? Exato. Simples vence o... E até, pra quando você mostra ele no site, tem alguns sites que tem o modo daltonismo. Sim. E aí Exato. o seu relatório, se ele for um print, você se fudeu. Se fudeu. E aí você vai acabar, tipo, atrapalhando a visualização Sim. dos dados do cara. Então as pessoas... Exato. O nível de preocupação, inclusive de acordo com a quantidade de pessoas que consomem, né? Então, pô, não é só você perguntar, por exemplo, em qual dispositivo ele consome, igual a gente faz aqui na parte de acessibilidade, mas entender em qual contexto ele consome aquilo pra gente poder conseguir montar Boa. e adaptar, né? Porque, de novo, se eu não tenho o contexto de que isso vai ser mostrado num site e aí vai ser mostrado o dashboard num outro lugar, tipo, eu não sei, por exemplo, que eu tenho que acompanhar o modo noturno do navegador do usuário, porque isso Exatamente. vai impactar. Porque aí o usuário tá lá navegando lá e pum, um dashboard todo branco. Ai, meu Deus, eu tô cego. Sim. E aí ele continua Eu navegando. só uso Tudo o isso modo- atrapalha, né? Eu só Exato. uso o modo noturno, porque eu tenho fotofobia. Então as Exatamente. coisas muito claras me deixam fudido. Exatamente. Muito, muito ruim. Mas nada sem contexto funciona direito, né? Por exemplo, se a gente não tivesse o contexto de que o profissional que tá aqui ouvindo a gente, que é o profissional de marketing, dados, analytics, growth, produto, consome café, a gente ia ter um patrocinador de café? Com certeza, a gente não teria o patrocinador de café. E a gente não tem só o patrocinador de café, um patrocinador de café. A gente tem a Coffee Mais, porra, muito forte. Tá maluco. Inclusive, eu comprei o dos Vulcães. vulcões, exatamente. É, o muito forte, Luciano, tá? deixa eu contar essa história. Essa aqui é muito boa, tá? A gente ganha café. Aham, A gente é patrocinado por um café. aham. Mas eu consegui fazer o Luciano ficar tão viciado em café que além dele ter moedor e prensa francesa, agora ele comprou café de Não, solos e vulcânicos. não só, eu comprei na Coffee Mais, inclusive, um filtro V60. Comprou com o nosso cupom. Exatamente, com certeza. com o nosso cupom de Porque desconto. não é otário. Eu não sou otário, comprei e garanti 15% de desconto. E você também pode garantir aqui. Corre O link da descrição. na pra você descrição. se adiantar lá. E no não que tem tá só. aparecendo na tela. Eu comprei, inclusive, café em grão, porque eu, né, tô Tá moendo moendo. café e o caralho, e toda a maravilhoso. magia. Toda a Toda magia de fazer café. Você pode garantir Ah, o seu e tem maravilhoso. café em cápsula também. O link da descrição vai te garantir um desconto, um mimo, um afago, um abraço. Só Cada você momento clicar que aí. você tá ouvindo o podcast pode ter uma promoção diferente. Exatamente. Já rolou prensa francesa, já rolou a V60, já rolou as canequinhas que são bonitinhas, por sinal. Sim. A de expresso é sacanagem. Já rolou também
prensa com caneca. Sim. Tá sempre rolando alguma coisa, só você garantir aí no link da Link da descrição. descrição ou apontando, ó, tua câmera para o QR Ah, Code. é verdade. Tá aqui. A gente tá com a skin da Coffee Mais. A agora. gente, porra, Porra. alô Casé TV, tamo Exatamente, igualzinho. exatamente. Voltando então pro nosso papo aqui agora. A gente falou bastante e cumpriu o papel de visualização de dados. Agora eu quero começar a debater com vocês sobre narrativa, storytelling com isso junto. E aí, falei que eu tava um pouco ácido, sou tricolor do Flamengo amassar o Chelsea, fiquei Que puto loucura. e peguei as perguntinhas mais ácidas aqui, né? E aí a pergunta que eu faço agora é: por que tanta análise morre em apresentação que ninguém entende porra nenhuma? Análises boas, inclusive. Muitas vezes. E aí a minha pergunta é: onde é que tá o problema? O problema tá nos dados, na visualização ou em quem contou a história? Geralmente Porque você quem pode contou a ter. história. Ah, lá, vou tirar o meu daqui, né? Que a visualização quem fez fui eu. Então, tu viu, né? Eu acho A que visualização não foi- quem fez fui eu. Então. Não, gente, sério, sem brincadeira. Geralmente o problema tá em quem conta a história, Pô. né? Porque, na verdade, a gente precisa ter sempre o nosso tripézinho ali, né? A boa narrativa, a boa história, a boa visualização e os dados sólidos, né? Mas o que pode acontecer é você ter o dado muito sólido e não saber, né, comunicar aquilo para a pessoa que você precisa, né, para o seu chefe, enfim. Então, às vezes a gente também tá falando uma linguagem muito técnica, que não é a linguagem que o cara fala, né, tá ali explicando como é que a gente fez as análises e tal, e o seu público não consegue absorver aquilo, né? Então a gente precisa sempre estar observando quem é o público para poder se comunicar da maneira certa, Perfeito. né? Porque a gente pode contar uma história maravilhosa e o cara não entender nada, com os dados certos, do jeito que estão. Ou a gente pode ter uma história também maravilhosa que vai vender dados ruins. Então a gente tem que estar sempre preocupado ali, mas o principal trunfo está sempre na narrativa que a gente vai fazer. Que é o aumento da apresentação ali. Então, na tua opinião, dada a visualização ou a pessoa que tá contando a história, tradicionalmente o problema tá na pessoa. E você, Mafê? Eu concordo, porque uma visualização ruim, se você se garantir no que você está apresentando de ideia e souber conduzir bem com a oratória, você sustenta. A gente até, claro que é num contexto de que a gente estava apresentando um dado 100% do GA, mas a ferramenta que a gente estava usando na época deu problema. Então, assim, toda a visualização que criou bonitinha não estava usando, não carregou, tinha então recurso. teve que abrir o GA. E, pelo menos na consultoria, todo mundo da equipe está ciente que isso não é desculpa, você tem que saber sustentar, porque foi você que fez a análise. E a gente treina todo mundo para apresentar bem. Quando você tem uma visualização muito bem feita, que aplica até inclusive técnicas de storytelling, mas a pessoa que apresenta ou usa uma linguagem muito técnica, ou às vezes, esse foi o primeiro feedback que eu recebi na minha primeira apresentação da Métricas. Você apresentou. Caralho. Não, é que eu uso até muito de exemplo também quando entra alguém, porque eu na hora tava ali nervosa e eu fiz parecer que a minha análise foi muito mais simples, tipo, eu dei uma desvalorizada na minha ideia e ficou tipo, tá bom, legal, né, dane-se. E então, se você deixar muito complexo, ou deixar chato, ou deixar parecendo que é algo muito simplório, você não vai captivar a pessoa a prestar atenção no que você está falando. Então, assim, uma visualização faz parte ali do tripé, mas o que sustenta, se você tem o apoio da apresentação, é a forma que você fala. Eu digo sempre 2 pontos aqui para complementar o que vocês bem trouxeram. Ponto número 1 é, cara, você que foi responsável por essa história. Se tu não souber ela de cabeça, fudeu. Porque pode estar sem internet, ferramenta travou. Exatamente. A gente no curso até de storytelling, eu falo muito sobre isso, que eu falo que eu já tive que fazer a apresentação na época da Líder lá, numa transição com o Banco BTG. Irmão, enquanto o dono do bagulho esperava o carro dele. O chofer foi buscar o carro, eu tava na recepção falando com ele. Eu não tinha internet, não tinha computador, não tinha gráfico, não tinha porra nenhuma. Era eu, minha história e ele, irmão. E beleza, eu sei, pelo amor de Deus, gente, que eu sou um pouquinho piroca das ideias, que eu não terminei de contar a história, ele entrou no carro e entrei junto, irmão. Vambora. Me fudi depois que eu saí do Flamengo até a Glória, de carro, tive que voltar da Glória pro Flamengo a pé. Me fudi, mas contei a história e consegui, no final a decisão que eu precisava. Porque se o cara não estivesse ali, ele não ia tomar a decisão. Amanhã ele ia falar, Gustavo, e aí, cadê? Eu falo, mas eu preciso da sua decisão. Ele, não, mas e aí, você tem que resolver? Fudeu, a culpa é pra mim de novo. Então você é o responsável pela tua história, né? Esse é um ponto. E 2, existe uma parada muito difícil na vida como um todo, que se aplica aqui, que é o bom senso.
Bom senso é uma parada, meu irmão. Que se alguém conseguisse ter um curso de bom senso, ia ficar bilionário. Cara, tu me deu uma excelente ideia. De nada. Eu sou sócio, tá? Bilionário. Por quê? Não existe curso de bom senso. Porque o bom senso, ele muitas vezes, ele não é explícito, ele é implícito. E o teu bom senso é diferente do meu. Então, não existe um meio termo do bom senso. Não existe um bom senso universal. Por que eu tô dizendo isso? Porque, às vezes, a gente peca, na hora que tá contando a história, por ou a gente valorizar demais o nosso corre, que é, pô, minha análise é um trabalho fudido. Então, agora, eu vou mostrar. A Mafê faz uma analogia muito boa, que é como se você achar pérola em ostra. Tu vai abrir 100 ostras e, em média, tu abre 100 ostras pra achar 2 pérolas. Só que, às vezes, tu achou a pérola na ostra 99 na ostra 100. Então foram 98 vezes que tu fez a análise que tu não chegou a lugar nenhum. Quando tu faz as 2 últimas, tu chega e tu fala, vai tomar no cu que agora o nego vai me ouvir 98 vezes que eu me fudi. Eu não vou contar só as 2 vezes que eu falei certo, não. Eu vou contar 98 vezes que eu me fudi. E aí você valoriza demais o teu corre, qual o problema? Ninguém te pagou por isso. Te pagaram pra achar a pérola, irmão. Então você tem que contar a história de como tu achou as pérolas. Mas contar a história de como achou as pérolas faz parte de mostrar quais foram Quais os foram os percalços que percalços. você teve, né? O problema é você querer mostrar os 98 percalços. Exatamente. Né? Mostra ali 5. Exato. Pô, a gente tentou dessa forma, não conseguiu. Se você falar desse jeito, a gente tentou dessa forma, dessa Exato. e daquela. Não deu certo. E por isso, você já mostrou 3, pô. Agora o problema é a pessoa, cara, a gente... Era uma segunda-feira, né? 3h01 da tarde. Aí abri... Fudeu, porra. Eu acordei. Já perdeu já o seu era, cliente. Terça-feira eu acordei às 6h06. Fiz hora extra. Porra, eram 7h32? Não. Eu adoro isso. Era 7h32? Não. 7h34? Acho que sim. Não, 7h33. Aí a pessoa que tá ouvindo pensa Então, assim, cara, o que isso tá, irmão, muda? avança aí. Chega onde tu quer. É aquela conversa que, tipo, quando eu tô tendo, eu falo, pô, isso aqui poderia estar no 2x fácil. Tá ligado? Cadê o 2x no ao vivo? Isso aqui poderia estar no 2x fácil. Acabou com o É que eu fiquei imaginando, a galera que tá ouvindo a gente fala assim, porra, o meu tá no 2x. Não, tudo bem. Tá no 2.5 aqui, ouvindo o podcast. O feitiço virou outro feiticeiro. Exatamente. Mas eu 100% me tornei a pessoa que escuto de 1,5 pra cima. velocidade. Sim. Cara, Pra mim eu depende. tô já no nível Não, de eu só consigo psicopatia. escutar de 1,5 pra baixo. Porque É, eu pra acho mim que a pessoa depende fica embolando muito. muito, aí eu desconecto. Pra Eu mim não depende pego a muito. fala Tem da uma parada que eu pessoa. não preciso prestar muita atenção. Eu consigo ouvir no 2x. Se eu preciso prestar atenção, é 1. Agora, se for Mário Sérgio Cortella, eu boto no 3.5. Porque aí 3.5 vira tem gente que normal. fala normal. devagar, né? Se for o não, Cortella, eu, não dá. normal, eu O tenho Gustavo treinado escuta em 2.8 no porque Spotify. você fala rápido, você já é rápido. 2.8 no Spotify é maravilhoso, assim. Depende. 2.8 pra ouvir podcast. Tá, mano. Sim. Você Não aprende consegue. porra nenhuma. Consigo. Mentira, Marcelo. Ele pega essa porra depois, joga no MCP que ele tem e fala, fale bullet points relevantes sobre esse Inclusive, tem uma podcast. excelente para ferramenta que eu possa faz isso, postar. tá? Olha lá. Tem uma Olha lá. excelente Olha lá, ferramenta viu? que faz isso. Olha lá. Ele não ouve uma porra nenhuma. Não, eu Todo escuto, cheio eu das escuto. IAs aí. Não é. Até acho que foi um cara famoso até que ele tava falando recentemente que ele pega essas apresentações, essas informações, pega a reunião gravada, coloca tudo no notebook LM e aí ele pede pra a IA fazer um podcast Olha lá. daquela apresentação. É, o Notebook LM faz o podcast. Ah, viu? Aí, viu o que ele fez? Eu ouço um 2.8. Porra, se Não for- julgue. Como é que é? Não julgue meus métodos. Sim, meus objetivos. Mas, Os resultados. né? mas é brincadeira à parte pra terminar esse raciocínio. Eu me tornei, na realidade, a pessoa que não ouve áudio no WhatsApp. Eu uso o transcript. O transcript do Nossa, WhatsApp isso aí é funciona maravilhoso. tão bem. Tá melhor. Eu só, ó, porque vou ficava muito descendo quebrado, e né? respondo. Ainda tá quebrado Só ainda. que aí eu foda a pessoa, né? Porque já que a pessoa mandou áudio, eu leio o que ela mandou, que é mais rápido, e mando em áudio. Não, sabe o que eu tenho feito agora? Agora tu ouça. Eu tô Ou lendo, dois eu filhos. aperto o botão de escrever o áudio e vou lendo respondendo. Maneiro, sacou? maneiro. E aí- Pô, mas o Foda-se. se o dela tem 1 minuto, o meu vai ter 5. o text-to-speech também do teclado, pelo menos do WhatsApp para iPhone ali, o text-to-speech, ele funciona muito bem. Fala, Marcela, tudo bem? Interrogação. E ele bota interrogação. Sim. Então, eu parei de mandar áudio, passei a falar em áudio com o negócio digitando pra mim. Funciona para um caralho. Olha. E ele é inteligente, porque se eu escrever, por exemplo, sei lá, Mafê, ele vai entender que a Mafê tá salva com Mafê com circunflexo e vai escrever Mafê. Porra, com não, meu circunflexo. sonho, porque toda vez que eu escrevo uma fé, eu mando uma fé. Toda vez, coitada da Mafê. Eu mando uma fé pra ela direto.
Voltando aqui, sobre storytelling. Esse aqui é um puta quebra-gelo. Como é que vocês entendem que é a diferença de mostrar dados e contar uma história com eles? Porque eu vejo muita gente mostrando dado, mas não dizendo porra nenhuma, não contando uma história, não explicando, não analisando, não trazendo nada. E o que eu diria que é mostrar dado? É criar o dashboard lá, ou a apresentação com uma porrada de número. Aí, e isso foi legal, porque eu não posso falar o nome, mas a gente vivenciou na prática isso, porque a gente deu treinamento em compra numa grande empresa. E eles estavam pegando, ó, por exemplo, isso aqui é a apresentação que eu fiz no board de diretoria. É só esse slide aqui. Eu falei, meu Deus, é horrível. Aí a pessoa, obrigado, a gente concorda, mas como é que eu convenço o meu C-Level de que esse slide é uma merda? Porque a reunião é de 1h30 e ele fica 1h30 nesse slide. Eu falei, primeiro que ele não tá controlando a narrativa, porque quando ele tá botando todas as informações que ele vai falar ali, ele tá na primeira coluna, eu posso estar olhando pra 20ª e já querendo tirar dúvida com ele da 20ª. Então ele não tá controlando a narrativa. Então, como é que a gente separa isso? Mostrar dados e controlar a narrativa dos dados. Os dados apoiarem a minha narrativa e não serem um argumento, um contra-argumento para aquilo que eu tô trazendo. Quem quiser, agora a bola tá quicando. Pode começar, Mafê. Já que a Marcela começou o último se defendendo, é quem conta a história. Porque quem faz... Até fazendo um paralelo com, no caso desse cliente, que botava tudo no mesmo slide, quando você vai apresentar e você tem uma narrativa, você pensar até no próprio espaçamento, como você distribui os dados pode te ajudar. Então, por exemplo, a gente até estava fazendo uma análise para um cliente que a gente precisava trazer tanto os dados de venda quanto o dado de pessoas que iniciaram contato por WhatsApp. Porque aí era um funil de conversão que ia entrar no CRM, ia ter que falar com o vendedor. Tinha um processo ali offline que a gente conseguia puxar. Nesse momento agora, estamos trabalhando para puxar além, mas até o momento contato do WhatsApp. Então, se eu jogar todas essas métricas juntas numa tabela única, fica muito mais difícil de eu contar a minha história. Só fica ali um monte de dados jogados. Eu tive tantos de acessos, tantos de vendas e tantas pessoas enviaram contato. Se você separa essa visualização com um recurso ali de espaçamento, de margem, de pensar em título, subtítulo, fica mais fácil até para você conduzir. A gente começou aqui olhando os cursos que tem mais venda direta no site, a gente observa que tem esses e esses padrões. Depois aqui a gente vai olhar os cursos que iniciaram contato no WhatsApp, e aí a gente consegue entender aqui a nossa taxa de clique, a gente vê que esses cursos por padrão têm um ticket médio um pouco mais alto, porque a gente está falando aqui de curso de MBA, de pós-graduação, acho que é difícil uma pessoa comprar um curso de, sei lá, 30 mil sem conversar com alguém primeiro, porque é um dinheiro um pouco alto. Então, a gente consegue, pelo menos eu uso muito esse recurso, mesmo usando o famigerado PowerPoint, que às vezes você fala assim, só pode ter 10 slides a sua apresentação. Mas às vezes você vai passar o slide ali muito rápido. Ele está servindo como uma condução da sua narrativa, já ajuda muito. E na fala, o que traz de apoio é você trazer esse contexto. Você não chegar, então, gente, a gente teve tanto de acesso, a gente caiu 5%, teve tanto de venda, caiu 5%. Você vai falando assim, olha, por exemplo, a gente está fazendo uma análise do mês de dezembro. O mês anterior teve Black Friday. Então, eu falo assim, esse mês de dezembro a gente já esperava ver uma queda em comparação com o período anterior, se fizer sentido, né? Porque muitas vezes nem faz você comparar. E aí você vai trazendo todo esse contexto na sua fala, além de usar ali, novamente, a visualização com pra te recurso apoiar, de né? espaçamento, de margem. Não precisa tochar todos os números muito juntos de uma vez só, ou tudo num slide que a gente... É raro, mas acontece com frequência também. Aquele slide que nem cabe mais gráfico de tanta coisa. A gente sempre tem essa problemática, principalmente dos executivos, né? Que querem consumir tudo numa tela única. Mas às vezes é isso. Às vezes isso compromete a narrativa que você vai construir ali, de hierarquizar mesmo os dados. Primeiro a gente olhou aqui os dados mais macros, big numbers, depois a gente esmiuçou aqui numa tabela ou então num gráfico para poder ver a tendência desses indicadores. Eles têm muito mania do tal do one page. Né? Todo mundo quer one page. Todo mundo quer one page. One page vai ter 700 metros de rolagem para baixo, mas é one page. Uma só. Então, assim, o que o cara vai estar efetivamente vendo não são as, sei lá, quantas páginas de coisa para baixo, entendeu? Ele vai estar vendo um nicho ali só. Porque o laptop, né, enfim, o computador tem um campo visual ali limitado. Então, o quanto vale você pegar e ficar refém nesse negócio de one page, comprometer sua narrativa, né? Em vez de você pegar e mostrar para o seu cliente que tem valor naquele tipo de construção que você está fazendo, né? Você tem, sei lá, 10 minutos para falar com o seu executivo, beleza, mas eu posso ter uma apresentação com 50 slides. Tudo depende da cadência que você vai contar a sua história.
né? E aí é isso, você vai prezar por uma visualização limpa, que vai ajudar o seu consumidor ali, né, o seu cliente a acompanhar a sua história, porque as coisas vão estar ilustradas no momento que ela tem que ler, não é isso, não vai ser uma tabela que você pode estar na primeira linha, ela tá lendo a linha lá de baixo. Você já perdeu o cara. Então você tem que ter esse poder de controlar a narrativa para poder saber qual é a mensagem que você está entregando, porque é isso, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o cara ouve outra. Então você controlar essa narrativa desde o início é muito importante para você poder ter o efeito que você quer. Eu queria dar uma dica pra galera também, que é uma dica que eu criei pra mim mesmo. Então é 100% feita por mim, usada por mim e nunca conto pra ninguém. Quando, por exemplo, recentemente a gente palestrou no CMO Summit, evento de marketing e tal, primeira edição presencial. E aí eu participei de um painel, o painel é tranquilo, 60, vai dar ideias e tal, e depois eu tinha uma palestra que eram 20 minutos online. E eu falei, vou falar de cultura de dados, do nosso jeito de pensar aqui e tal. E quando eu olhei, eu falei assim, caraca, eu vou ter que adaptar essa palestra porque tem muito slide, eu descobri agora que são 20 minutos. Eu tenho uma máxima que é, eu não posso ter mais do que, não posso ficar mais do que 1 minuto pro slide. Então, qual a grande cabeça qual o grande ponto que eu tenho no final? Se eu tenho 38 slides e eu tenho 20 minutos, eu tenho que ficar 30 segundos por slide para caber na minha palestra. Se eu não ficar 30 segundos por slide, fudeu, pô. Vou ficar um toxic do stuff and down, sacou? Tipo, fudeu. Então, eu tenho uma máxima que é, se eu tenho 40 minutos, eu posso ter 40 slides, ou posso ter 80 slides, desde que eu fique 30 segundos por slide, ou fique 1 minuto no máximo por slide. O mínimo, você poder conseguir se controlar, né? Pra me controlar. E aí, eu passo mais rápido uma coisa ou outra, então eu faço minha cadência ali muito rápido, ó. A gente tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, então, às vezes eu passei 4 slides em 20 segundos, eu ganhei tempo. Exatamente. Então, eu tenho essa máxima na apresentação para não me ferrar, no sentido de não ficar prolixo, nem ficar rápido demais e me controlar na minha narrativa. Exato. O que diz exatamente o que a gente está falando. Então, não tem motivo de você ter 100 slides ou 20. A questão é, isso vai se adaptar ao tempo que você tem e a história que você quer contar? Porque muitas vezes você vai, às vezes, ter um slide só. Na verdade, você vai ter 6 slides, mas um slide você vai passando... O slide vai aparecendo as frases que você vai mencionando. Exato. Ou o número que você vai trazendo. Então, muito vai se adaptar a essa parada à tua necessidade. Ou seja, de novo, se você não planejar aquilo que você quer falar, se você não entender o que você quer trazer, você tá ferrado, porque você vai ser pego de saia justa aí, tá ferrado. Voltando a esse ponto aqui, eu queria agora tentar trazer algo mais pessoal aí da galera. Vocês já tiveram algum caso onde o storytelling de vocês, na hora que vocês foram apresentar, fez um stakeholder tomar uma decisão que ele estava postergando? Então, pessoas já estavam postergando uma decisão há algum tempo. Vocês foram lá, mostraram uma apresentação, o storytelling de vocês mudou, que a pessoa tomou a decisão e a galera que tava do teu lado falou assim, pra 5 meses pra decidir essa porra. Ou Você pior, vê né? aqui, Tem uma também que acontece bastante com a gente. Decidir é positivamente ou É, não? sim, com sim. certeza. Mas tem uma que a galera fala muito com a gente quando a gente vai atender como consultoria, que cara, eu falava isso há 6 meses, mas aí vocês chegaram aqui e contaram a mesma coisa, aí o cara tomou essa decisão. Exato. Pode ser um exemplo nesse sentido também. Nesse sentido, perfeito. Teve uma vez que a gente tava muito focado em levar, os big numbers, porque era uma apresentação para executivo e era para decidir sobre investimento lá de aquisição numa linha de produto ou não. E aí, o nosso foco estava sempre em levar os big numbers, né? Mostrar, tipo, isso vai impactar a participação no mercado em tantos %, isso vai impactar o ROI, isso vai gerar tanto em venda. Mas o cara não estava ali muito convencido, assim, sabe? Ele estava meio receoso ainda. E aí, o que mudou, assim, fez ele virar a chavinha dele, foi quando a gente conseguiu conectar esses dados, que eram dados sólidos, mas a gente conseguiu conectar com a experiência do cliente, enquanto o cliente ia ter a experiência dele melhorada se aquela decisão fosse tomada. Então, foi isso. A gente pegou e traçou, tipo, olha, a gente tem essas projeções de venda, isso aqui de market share, Mas, olha só, paralelo a isso, o nosso cliente vai ter tantos % de melhora de rapidez ali na hora de consumir o produto. Ele vai ter uma experiência humanizada com o cara que vai atendê-lo lá na loja. Então, quando a gente conseguiu trazer esse fator humano para os números, foi o que fez o cara virar a chavinha e falar, não, então tá bom, tô seguro, meus números estão aqui embasando, eu quero que meu cliente se sinta assim, então vambora.
Foi o que mudou Olha. ali, realmente foi trazer esse fator humanizado para os números, sabe? Porque é isso, os números são muito frios, né? Eles trazem verdades absolutas, mas eles são muito frios e às vezes você não cativa o cara com aquilo ali. Se é um cara que não é muito voltado para dado, você não vai convencer ele a comprar uma linha de produto porque ele vai crescer 5% no market share. Histórias Entendeu? vencem estatísticas. Ponto. Exatamente. Você, Mafê? Eu tava lembrando de um cliente que a gente contou a história através dos números, mas também soube ir fazendo perguntas para ele se sentir fazendo muito parte da decisão. Foi para fazer uma mudança na interface do checkout, que a equipe tinha uma resistência muito grande de tirar um campo ali específico para a jornada de compra desse cliente, que era um campo que pedia uma informação muito específica, que as pessoas não vão saber ali na hora. Então a gente via que tinha uma taxa de abandono muito grande naquela etapa. Mas ele dizia que isso era muito importante para a operação da logística, de entrega, essa parte que acontece no offline. Ao invés aí a gente foi fazendo muito por camadas. A gente primeiro trouxe ali os dados quantitativos, contando a história, ressaltando por que a gente conseguia entender que o problema estava ali naquela etapa. Depois a gente foi fazer uma pesquisa qualitativa com os usuários ali, consumidores da marca diretamente, para ele poder ver as pessoas tendo essa dificuldade diretamente. Ainda assim, foi tendo essa resistência. E a gente, beleza, vamos conversar com a equipe de logística, vamos coletar mais informação para a gente entender. E mesmo se não seja esse insight que a gente está trazendo, a gente já pensa outra solução. E aí a gente viu que não era tão necessário assim aquele campo ali que ele estava pedindo no checkout, e aí a gente conseguiu que eles de fato mudassem ali a interface. Então foi muito o contar a história, mas saber jogar ali com o cliente, de não só ficar batendo pé e falando, não, eu tô certo, você tá errado. É de saber, acho que é muito importante também conduzir as perguntas ali, o processo de reflexão, para muitas vezes o cliente se sentir fazendo parte da decisão. Até para ele entender que faz sentido, porque bem ou mal a gente está trazendo mais trabalho para ele, né? Vai ter que mudar um negócio ali no site. E você, Luciano Pierre? Cara, aconteceu recentemente, mas em cima do exemplo que eu tinha trago até, a gente tinha um cliente que estava tentando há muito tempo diminuir a quantidade de tags dentro do container e a equipe já estava falando isso há muito tempo, e aí só a maneira com que a gente mudou a abordagem, né, de como que a gente vai tratar a performance na apresentação com relação ao Google Tag Manager em si. Então a premissa deles era que o problema da performance dos caras era o Google Tag Manager, e aí a gente mudou a linha de raciocínio e mostrou primeiro que o problema não era diretamente o Google Tag Manager, enquanto a gente tinha outros problemas dentro do site. Então a gente conseguiu diminuir um pouco do senso de urgência para poder fazer uma mudança tão brusca. E aí depois a gente mostrou o quanto que aquilo trazia de resultado para eles com uma simples modificação. Então primeiro eu mostrei só as frutas que estavam muito perto de resolver e dei um pacote de horas muito pequenininho para eles. Então, cara, para a gente poder conseguir sair daqui para cá com só isso daqui, a gente demora 3 horas. Por que não fazer? Mesmo que isso não tenha um impacto diretamente tão grande no problema total de performance, a gente consegue trazer uma visão tipo de low hanging fruits ali, que você vai só pegar, resolver, 10 horas a gente resolve isso daqui, e aí a gente vai analisando step by step para poder ver o quanto que a gente... Acho que foi um pouco disso, assim. Eu tenho uma também para compartilhar. A gente atendeu na consultoria, durante uma boa época, um conglomerado de modas, que eram 5 marcas de moda, e tinha uma marca específica que ela estava no São Paulo Fashion Week todo ano, né? Então, e quando a gente assumiu lá como consultoria de CRO baseada em dados e tal, eles falaram que eu subi o desfile do São Paulo Fashion Week na home do site. E tinha que subir Full HD. Aí o pessoal do site chegou pra gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente a mostrar por A mais B que essa porra era ruim. E aí a gente foi fazer um call muito rápido com a galera de branding, né? E a gente não tinha dado nenhum pra dizer que isso era bom ou ruim, pô. Não tenho dado. E aí a analogia que a gente criou foram 2. Acho que a número 1 foi explicar pra eles que subir aquele vídeo na home do site com aquele peso todo poderia fazer o site que carregava em 2 segundos carregar em 1 minuto. Com certeza ia carregar em muito mais do que 2 segundos, isso é um peso de performance. Só que entende que a galera do site, assim, a galera de brand fala assim, o que eu tenho a ver com isso? E aí, a maneira como a gente conseguiu construir a narrativa de fazer eles internamente até repensarem como eles lidavam branding e e-commerce junto foi: você vai passar esse desfile também na loja física? Aí a pessoa não. Eu falei, por que não? Porque na loja física vai ficar passando na TV?
Eu falei, e quem decide que passar na TV na loja física é a galera da loja física, né? Aí a pessoa de branding é. Eu falei, beleza. Uma outra Então você já deveria Calma, ter não, mas- entendido. Aí eu falei, uma outra dúvida aqui é, vocês têm a vitrine do site, a vitrine da loja, não tem? Sim. Quem toca? Isso é visual merchandising, não é? Sim, inclusive vocês têm aqui embaixo a réplica das lojas, onde o pessoal de visual merchandising, né, vai lá e diz como vai estar aplicada a coleção. Vocês de brand têm alguma correlação com essa parte também da vitrine da loja? A menina de brand, não. Com a vitrine da loja a gente também tem uma correlação. Agora, por último, quando a pessoa entra na loja, eu tô entrando na loja da marca de vocês aqui, vai ter algum panfleto falando quem é a marca, essa parte institucional? Só não, falei, porque é loja, né? Aí ele sim, falei, então isso aqui é loja, não é site institucional. Isso aqui, a galera é cobrada por vender. Se não vender porque subiu um vídeo Full HD do São Paulo Fashion Week de 1h30, do desfile inteiro, quem é que vai pagar a conta? É. Isso pode subir, sobe no site institucional, mas não no e-commerce. Ah, porque o e-commerce tem mais acesso. Mas é uma loja. É a loja que tem mais acesso. Você quer que a loja que tem mais acesso tome prejuízo de venda? Não. Então, ó, passa a subir no site institucional. Vamos fazer o seguinte, a gente é consultoria, só tô dando uma ideia. A ideia é, a página institucional, pessoal do site, acho que vocês não deveriam se meter. Quem deveria se meter é branding. Isso deveria ser, ó, o que eles pedirem, vocês só sobem. Agora, o que é e-commerce, o que tá .com.br, o que tá barra produto, barra categoria, carrinho e checkout, isso é e-commerce. Exatamente. Isso é venda. Ponto. Bota Drop uma the mic, chamada chapa. no É e-commerce, um Foi isso, bannerzinho não, tinha lá, que direciona. Institucional, lá no É. menu, no rodapé. Mas isso foi a gente trazendo um dado só, que era Um do banner de peso, 15 KB mas usando, vai mostrar que eles estão no Fashion mas Week. do usando mesmo jeito. analogia. Porque o que era relevante para branding não era relevante para venda, o que era relevante para venda não era para branding, e todo mundo tem que ter um cenário comum. Agora, não é justo eu lançar uma ação de marketing para vender na minha loja e o pessoal de branding falar sim, mas quando as pessoas entrarem, a gente vai... Não, calma aí, calma aí. Ação de marketing. Você boicota, é um tiro É no isso aí, pé. isso aí. Agora vamos fazer o oposto. Qual o maior erro que vocês já cometeram, ou que vocês já viram alguém cometer ao tentar apresentar uma análise? Eu vou começar para fazer vocês quebrarem um pouquinho a barreira, beleza? Eu Porque a minha é bizarra. A minha é bizarra, tá? A Tu não minha... quer deixar agora a tua por último pra galera ficar fudida, não? Tá, a minha é bizarra. Aguenta aí. Então começa você. Eu começo. Eu teve um. A pior Só pra voltar. O Gustavo A minha tava, é bizarra. o Gustavo tava comigo nesse dia. A gente tava numa reunião de, Pô. assim, péssima ideia de levar alguém de tecnologia pra uma reunião que vai levar 3 horas. Eu tava de saco cheio já. E aí o pessoal querendo mexer com a porra de uns tênis de grade furada que tinha. E aí, porra, eu de saco cheio, meu irmão. E eu falei, caralho, 3 horas O que a gente vai fazer? Porque a gente tem vários tênis 35, Que 43. porra é grade furada e ninguém explica que porra é essa. Eu falei, foda-se então, doa a porra toda. Cometi um erro grave. Não. Ah, porque não foi assim, foda-se, dou a porra toda. Aí o diretor Sim. virou e falou assim: o que vocês acham que é a melhor sugestão? Aí todo mundo se olhou, Luciano. Ué, dou a porra toda. Foda-se. Todo mundo riu. problema. Todo mundo riu. Desvalorizou o coitado. Sim. O A ideia, nunca mais foi a chamado. ideia não era Rimos ruim. muito. Eu A podia ideia ter não era colocado- ruim. Não era ruim. É que ele não tinha Não era filtro ruim. mental. Eu não tinha filtro. Se ele só. tivesse o filtro mental de falar dou a A gente porra tava toda no na ano, cabeça. a gente tava no ano de Olimpíada. Um monte de projeto social que a gente poderia ajudar Ó, com dou os e tênis. dou. Exato. Se ele conta essa história, olha, o que vocês acham da gente pegar esses tênis já que estão em grade furada e apoiar E dando projetos prejuízo. sociais das Olimpíadas? Por quê? Imagina que a gente possa pegar isso junto com um time de branding e fazer um filme sobre isso, de como a empresa está apoiando o Brasil e a nossa nação, e trazer eles, inclusive, mostrar uma correlação de que aqueles tênis ali também são tênis que estão disponíveis na nossa loja e que a gente ajuda, não sei o quê. Ou seja, doarmos isso para essa ação. A questão é que ele não teve filtro. Ele fez, doa a porra toda. Eu acho que ele queria falar o doa a porra toda pra dentro. Só que ele externalizou. Pensei algo. Ele tava 3 horas de saco cheio já. Aí ele doa a porra toda. Aí foi foda, tadinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. A minha história é muito boa, segura aí. Agora tu tá criando uma expectativa fodida. Pois é, agora. a minha Mas- tá minha. Vamos lá, vocês, vamos lá, conta aí. O que vocês já cometeram, que vocês viram alguém cometer. Pode ser. Não, já viu então, alguém. eu quero trazer o meu exemplo aqui, porque era até um que a gente discutiu. Eu sempre caía nessa de querer mostrar o trabalho todo e mostrar as análises todas e fazer apresentações quilométricas, que depois eu ficava vendida pra ser rápida ali na narrativa e apresentar.
Então, era isso, era uma apresentação que eu tinha feito muitas análises, era uma avaliação de pesquisa, de satisfação lá do consumidor na compra do canal pago lá. E aí eu queria mostrar todo o raciocínio que eu tinha feito, por que eu tinha chegado naquela conclusão, por que eu estava recomendando aquele plano de ação, tal. E os meus coordenadores na época eram muito críticos no sentido de, eles eram muito técnicos, então eles esmiuçavam tudo. Então eu ficava naquela de tipo, pô, mas o fulano vai me perguntar sobre isso tem que estar na apresentação, eu vou botar. Ah, mas a Beltrana vai falar sobre isso, ela pega no pé nesse tema aqui, eu vou botar também. Porque era isso, eu queria ir pra reunião, tipo, já respaldada de ser interrogada. Contra-argumentos. Entendeu? Tipo, não quero ser interrogada, tá tudo aqui, ó, A mais B. E aí depois eu me via numa calça curta ali de ter que acelerar a gravação. A gravação é ótima. A apresentação tá vendo 2.0. De ter que fazer ali uma apresentação mais rápida, que às vezes compromete a narrativa também. No final ninguém perguntou nada. Exatamente. No final ninguém pergunta nada, às vezes tem isso também, né? Então, e fica sempre uma apresentação maçante, né? Fica uma coisa muito técnica, a pessoa fica ali consumindo tabela e gráfico 2 horas, chega no final, ela não tá mais atenta para receber o plano de ação, entendeu? Perfeito. Então, é isso. Esse é um erro que é muito grave. Eu fazia muito. De vez em quando ainda me pego assim, tipo, mas eu queria botar essa informação aqui, porque eu acho que é importante. Mas o que a gente pode fazer é sempre deixar nos anexos. De repente, se alguém perguntar, você consegue acionar. Ou você tá com isso guardado, uma se alguém colinha. perguntar, tu mostra. Porque é isso, quem fez a análise foi você. Você sabe as informações, entendeu? Então, você só precisa mostrar se for questionado, né? Você, Mafê? Eu Tu já deu uma aqui, já contou uma. Tava comentando de tentar... ao tentar ser rápida e objetiva, você simplifica muito o caminho de análise e deixa a sua ideia parecendo uma coisa muito simplória. E até nessa linha, já cometi o erro de falar demais numa apresentação, nisso, de querer contar toda a historinha. E a gente tem muitos clientes que tem o nosso relatório, que a gente faz a apresentação, faz parte da consultoria, ele tem etapas. E alguns clientes gostam que a gente traga, que a gente fale de todas as etapas, não só a parte da cereja do bolo, o insight. Então, quando a gente já tem uma apresentação longa e a gente começa pelaquela análise descritiva, que a gente vai mais entender o que aconteceu no mês, quando chega no principal, que é a hora de você fazer o insight, de trazer o insight, o cliente está de saco cheio, já fechou a câmera, ou precisa encerrar a reunião, aí você tem que lançar o espírito... Wake up! Bruno, wake up! Pra falar pro que era o principal, que é debater a ideia. E no final, tipo, ele no final fala, legal, boa ideia, fez sentido, e só encerra a reunião e não... não tem mais neurônio pra discutir nada, né? Ó, é uma dica, assim, que eu dou, né? Que eu aprendi também aos poucos a adotar, é você trazer um insight antes. Você traz o insight antes, olha, a gente tem esse problema X, fizemos um estudo, chegamos nessa conclusão YZ aqui. Por quê? Porque fizemos essa análise aqui. Desperta o interesse, né? Exatamente. Você já entrega um pouco o ouro pro cara e depois você explica como é que você chegou naquilo. Presta atenção no que eu tô falando, porque o resultado é esse daqui. Exatamente, entendeu? Você já capta o cara ali logo nos primeiros 5 minutos de apresentação. Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer, porque ajuda a capturar mais, entendeu? Então você não tem aquela etapa de apresentar um monte de dado maçante pra depois entregar o ouro e o cara já não tá nem mais prestando atenção. Ó, eu já cometi vários erros nessa porra. Tipo assim, acho que eu poderia escrever um livro só de cagada que eu cometi em apresentação. Aí, ó. Mas antes de eu falar das cagadas de apresentação aqui, queria que a gente bateu muito aqui na tecla falamos muito sobre consultoria. Então, para segurar um pouquinho mais a galera, igual o João Kleber, deixa a gente explicar um pouquinho o que é a consultoria da Métricas Boas. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe, acho que a gente é só área de educação. Exatamente. A Métricas existe há 10 anos e nasceu como um blog que se tornou uma consultoria. O que a gente faz hoje para empresas como Médicos Sem Fronteira, Web Continental, Stanley, Integral Médica, Ortobon, Lenier Maier, que mais que eu esqueci? Redditor. Garantir que os dados que essas empresas estão analisando estão corretos. Então a gente tem a parte de suporte, verificação. Não adianta nada você ir para o storytelling muito foda, aí os dados estão todos cagados. Então a gente garante a acurácia dessa informação e depois a gente dá vida a esses dados. Então a gente transforma esses dados em decisão. Isso que a Mafê tá falando. Então a gente constrói dashboards e análises que ajudam o nosso cliente a entender o que ele tem que fazer naquele mês, naquela quinzena, naquela semana para chegar no resultado dele. Então tá sempre alinhado ao objetivo que o cliente tem.
Objetivo de geração de lead, objetivo de compra, venda de ingresso, não importa. Venda de curso, não importa. Então, isso tudo que a gente faz é analisar a tua construção de aquisição, o que tá certo, o que tá errado, depois analisar a tua jornada de conversão. O que tá bom, o que tá certo, o que tá errado, o que a gente pode melhorar, geração de hipóteses, melhorias, adaptações. E a gente tem N cases, alguns já foram apresentados por nós dentro da plataforma de ensino, que é o Sim. Prime, já foi apresentado por nós em palestras, tá no nosso blog, a gente vai voltar a escrever, tá na mão da Mafez, inclusive, cases no blog da Métricas Boas lá, para inspirar a galera também e mostrar isso um pouco mais tangível. Com certeza você tá vendo na tela aqui tudo formado A para skin. consultoria, a skin de consultoria, e na descrição também vai estar lá para você conhecer um pouco mais sobre a nossa consultoria. Acho que a parte principal dela é que a gente não pega clientes adoidados. Então a gente tem um limite de clientes a atender. Neste momento temos algumas vaguinhas disponíveis, Exatamente. mas a gente não atende 200, 300, não. A gente não faz isso porque a gente sabe que a gente preza pela Qualidade. excelência. Exatamente. Então, quer conhecer mais? Desce aqui ou aponta a câmera pro QR Code. Falando agora especificamente das minhas cagadas, eu já cometi várias, eu vou falar duas, muito boas, tá? Eu já fui a pessoa que tirou print, tá? Tirava print pra caralho, porque eu tinha um diretor, que ele ia pra reuniões de diretoria, ele tinha que apresentar as coisas que a gente fez. Meu irmão, eu tinha que tirar o print do site pra mostrar a parada que a gente fez, botar do lado, e era só assim, era o print do site, destacava o que a gente mudou, botava do lado só o antes e depois de resultado. E lá ele contava o que a gente fez. Então isso me deixava extremamente puto. E qual foi a cagada que uma vez eu fiz? Eu pegava sempre a última apresentação e adaptava. E ele falava, ó, você pode... Gustavo, a tua parte é do slide 6 ao 10. Consolida tudo aí. Caralho, eu fiz 12 coisas. Então você me explica quais são esses 4, 5 que eu vou botar aqui. Aí ele, bota essas 4, 5. E aí, meu irmão, eu esqueci de tirar os prints. O print que mostrava não tinha a menor relação com o resultado que tava. Gênio. Ou seja, print pode te fuder. Você comentou isso do print, eu lembrei de um negócio. Eu fiz isso, acho que bem no iniciozinho da métrica. Acho que um cliente pediu o PowerPoint, eu fazia o gráfico no Looker, tirava print e jogava PowerPoint. Mas a minha principal cagada, e eu vou ser bem honesto, era início da métricas, a gente tava, só tinha eu e o Luciano como pessoas, o Frio nem tinha entrado ainda. Uhum. E aí, sei lá, a gente tava atendendo 8 clientes já. E a parte de análise era eu, 100%. E aí era um cliente aqui na Barra, eu morava no Lins. Irmão, tinha que chegar aqui às 9, sair 7. Beleza, a gente já tinha, na época, Uber, Cabify, essas coisas, mas beleza. Peguei, mas eu tava cheio de sono. Falei, pô, esse cliente é um cliente muito tranquilo. Só de eu falar, uma filha deve estar ligada. Muito tranquilo, um cara, um gentleman e tal. E se eu chegar calmão, vou dormir na reunião com esse maluco, irmão. Vou dormir. E aí, pô, eu fui no Uber até aqui a Barra da Tijuca, pô, tranquilão e tal. Cheguei e falei, pô, falta meia hora, vou ter que tomar uma parada pra dar uma acordada. Fui na cafeteria, tomei um negócio e fui pra reunião. Quando eu cheguei na reunião, irmão, Pulando. o quê? Eu cheguei, só que eu não contei que eu tomei ainda, relaxa. Eu cheguei na reunião, eu expliquei minha análise toda em 15 minutos. Aí ele virou e falou assim, Gustavo, acho que você está muito acelerado. Aí eu falei, você acha? Por quê? Ele, você tá passando bem? Você quer uma água? Você tá suando. Você quer uma água? Eu falei, aceita uma água. Parecia Narcisa Tamborindeg, viado. Parecia Narcisa Tamborindeg. Aí eu falei, aceita a água. Ele trouxe água, ele, bebe devagar. Você quer que a água Ai, que seja... loucura. Quer que a água seja com açúcar? Eu, água açúcar. Ah, maluco. Meu irmão, porque eu tomei café com pré-treino. Aí é loucura. Eu tomei um café com pré-treino, irmão. A cafeteria servia isso? Não, a cafeteria tinha café. E você E eu já tinha tomado pra ele tinha pra Ah, você que Eu que tipo, né? botei. Falei, eu preciso acordar, irmão. Irmão, suava. Igual, e eu, Você tava malhando, né? Ali, você não Tava malhando o apresentando. cérebro. e eu tava. Meu Tava irmão, malhando o cérebro. hoje eu consigo ter um zoom out da minha parada. E, meu irmão, não sei como esse cara não achou que eu tava, sei lá, cheirado. É. Alguma coisa errada ali, mano. Porque eu juro pra vocês que eu falava assim, porque a taxa começou a crescer 3%. 3%. O que tu entendeu aqui que eu falei, irmão? 10%. Porra, foi 3. E suando, igual a porca preta, irmão. Caralho, suando. 10%. E aí você vai fazer uma melhoria. Que?
Meu irmão, Em português, não por faça favor. isso. Essa daí, se botar Aí, no 2x. bota no 2 Bota no 2x agora, irmão. Tinha que botar no Você 0.5. sair pra treino já é no 2x Eu já sou automático. acelerado, só que aquele dia eu tava Imagina. com muito sono. Eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, só que aquele dia eu estava com muito sono. Eu falei, pô, e o cara é um cara muito calmo. Em off eu posso falar depois. É um cara muito calmo. Eu falei, se eu chegar cheio de sono com esse maluco calmo, naquela reuniãozinha, pô, com luz baixa. Luzinha Aí vai todo mundo baixa, fodido. aquela luzinha baixa pro projetor ficar certinho. Eu falei, eu vou dar um bocejadão, meu olho vai lacrimejar, fudeu, vou tomar um café. Falei, eu tô com o pré-treino aqui, soltei junto. Falei, pluf, Aí, Lu. vambora. E tinha meia hora, né? Irmão, quando deu uns 25 minutos O assim, que eu já tinha tomado tic-tac café e achando que era negócio, novidade. eu já tava aqui, ó. Tuti, 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 É. tuti. Então não tome pré-treino antes da apresentação, irmão. E não tire print, que tu pode esquecer. Exatamente, O print tirar não print ser é correlacionado com nada, é com muito porra importante nenhuma. você não tirar print. Isso por aí. favor. Principalmente se for o print do dashboard, que aí é Isso loucura. aí. E a última coisa que eu gostaria de falar... LGPD, né, gente? A última coisa que eu gostaria de falar é, se você, e eu já cometi isso no início da minha carreira também, se você está fazendo uma apresentação de dados e no final você fala, por conta disso, deveremos tomar a decisão tal, fale do jeito que eu falei, não fale. Por conta disso, eu acho que deveremos... Eu acho, é foda. Se tiver uma pessoa filha da puta na mesa, já era. Já aconteceu comigo em algumas vezes que eu aprendi que toda vez que na minha cabeça vem, eu acho, eu chego a tremer. Por quê? Porque já uma vez eu falei, por conta disso, eu acho que essa é a melhor forma de fazer. Você acha? Eu tenho certeza. Achei que isso era baseado em dados. Eita! Meu irmão, tipo, plau, na minha cara, nem vi de onde veio. É isso. Falei, não uso mais. Agora é com base em Menos dados. achismo. De acordo com essa análise, perante o que eu apresentei. Não use, eu acho que um filho da puta É na recomendado, mesa. eu gosto muito. É recomendado. É recomendado. Um filho da puta na mesa vai pegar o eu acho que tu disse e vai falar, eu acho que Tendo tu em tem vista. certeza. Tem várias. Tu não é menos. Hoje em dia, então, se a gente fizer, nossa, já falo isso pra Mafê e pras meninas, elas têm que ter um trauma do eu acho. Porque se pegar alguém filha da puta e na reunião elas falam eu acho, ué, achei que era menos achismo mais dados. É isso. Teve uma vez que foi mas foi em reunião, não reunião de equipe, tava no Discord conversando, aí tava todo mundo falando eu acho. E era assim, 30 de dezembro. Já tava assim. Aí eu falei assim, gente, já você já tamo com- falou eu acho 5 vezes, vamos fazer uma reunião e a gente faz um teste. Aí foi meio que. Eu fui a pessoa escrota, né? Ah, eu sou uma pessoa escrota direto. Você é a head da área, né? Chefe. Eu sou uma pessoa escrota direto. Eu era só analista. E ali eu fui só meio sem. Mas já tava assim, eu acho, eu falei assim, gente, tá falando eu acho já. Mas esse é um 5 bom vezes, sintoma. não faz sentido. Se você tá num chat ali conversando com a pessoa e Eu 5 acho. pessoas falaram eu acho, marca uma reunião que é mais Não, fácil. sabe o que é o pior? O eu acho, muitas vezes é usado como uma forma de você não ser arrogante, não ser agressivo. Exato, Então a pessoa fala assim, tem isso. eu acho. E tem várias entonações que a pessoa fala. Não, eu acho. Aí, eu acho. É tentando não parecer agressivo, é tentando não parecer babaca e tal. É muito usado isso, né? Eu adoro falar dele, em todo momento que eu posso eu menciono ele, que é o senhor Felipe Melo, que Eu trabalha acho que com a talvez. gente. Eu uso ele toda hora. Ó, você é o cara mais em cima do muro que existe. Sim. Porque eu falo, e aí, filho, quem a gente vai fazer ele? Eu acho que talvez. Porra, viado! Eu acho que talvez. Eu acho que talvez é Tu acha que talvez é mais em cima do muro possível, Exatamente. pô. Por quê? Mas eu sei que ele não tá querendo soar agressivo, ele tá querendo soar convidativo. Só que eu acho que talvez é foda, né? Eu Sim, acho que sim. é foda. Eu Mas, gente, vou deixar brifado aí um artigo pra vocês escreverem. 100 palavras pra substituir o eu acho. eu acho que talvez. Pô, gostei. Soltar no LinkedIn. Pra gente finalizar nosso papo aqui, começar pela Mafê, que a Marcela é convidada, tu é de casa. Se você tivesse que escolher entre um dado certo e uma história mal contada, ou uma história envolvente com um dado discutível, qual você acha que ganha uma reunião? Infelizmente, o segundo. Mas Uma história deveria- envolvente com um dado discutível. É, que foi o que a Marcela até comentou. Você famoso sabendo. caô. Você sabendo falar, você pode enrolar uma pessoa que não tá ali, de repente, tão atenta. Não deveria ser o dado certo. Porque primeiro vem O sempre ideal o é dado dado certo. certo e história História- envolvente. Mas Mas se só tiver um ou outro. se não tiver oratória, se não souber falar bem, Fudeu. você não vai conseguir Fudeu. convencer nem seu chefe, nem sua equipe, nem seu cliente, ninguém a executar a É, sua a ideia. história mal contada com dado certo
Não vai pra lugar Fica nenhum. A no história minha limbo. contada com um dado discutível, dado é discutível, né? Dá pra gente... São coisas a curto prazo, né? O famoso a mentira tem perna curta. Então é isso, você pode contar uma história maravilhosa, mas com um dado Daqui a pouco duvidoso. vão Em descobrir. alguma hora, isso vão aí descobrir. vai ser descoberto. Então, assim, a longo prazo é a história envolvente Sim. com o O dado dado sólido, correto. lógico. Porque você tomar decisão baseada com um dado errado, Pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. errado. O Exatamente. cara que fez essa frase é pica. Uhum. Tu não acha, não? Uhum. Ah, moleque otário. Ele te chama de Moleque Monteiro Lobato. otário, moleque otário, né? Moleque otário. Pra gente finalizar aqui agora, vou começar por você, minha filha, depois complementa. O que você diria pro analista, o profissional de dados, que acha que dado fala por si só? Cara, acho que ele estaria desempregado, né? A pessoa que fala isso, que o dado existe por si só, não precisa do analista pra falar pelo dado. Então, assim, o que Eu você achei tá que fazendo? eu tava ácido, tá ligado? Na pauta. Aí a Marcela veio com os dois pés na porta. Porque, assim, o dado, é óbvio, ele imprime um fato ali, né? Mas se não tiver a pessoa para poder traduzir aquilo ali de uma forma amigável pro leitor, aquilo não tem valor nenhum. Não é só Então, porque, não é só porque é um fato que é óbvio, né? exatamente, O óbvio precisa exatamente. ser dito. Exatamente. Pra você, Mafê, o que você diria pro analista que acha que o dado fala por si só? Além de estar Pensando. desempregado. Pensando no que falar depois de uma frase de tanto impacto. Mas seria, cara, põe um chapeuzinho da humildade, vai pesquisar mais um pouco pra entender realmente qual que é o seu papel como analista. Porque se você acredita nisso, nem faz sentido você estar nessa área. Você quer ser uma pessoa dispensável na sua carreira? Pô, sandálias da humildade. É isso. Gostei. Marcela, brigadaço pelo papo, por ter topado trocar essa ideia presencial com a gente. A gente prefere infinitamente Porra, mais presencial, pelo Eu amor de também, Deus. gente. gravar saudades. presencial. Porra, muito bom te receber no novo escritório, com cadeira. É Não isso. é Cadeira puff. com recebidos É, aqui, tá canequinha, maluco. café. Ó, tu tá na primeira divisão agora. Antes a gente tava ali, porra, brigando pra subir. Maravilhosos, maravilhosos. Obrigado, Vocês viu? merecem. Obrigada aí pelo convite. Foi um Tamo prazer. Mafele, obrigado por estar aqui, apesar de não ser um convite, é meio que uma obrigação. É um convite compulsório, né? Obrigado por você estar com a gente aqui também. Obrigada também. É sempre um prazer vir aqui conversar, ainda mais sobre um assunto que eu gosto, porque eu sou... Beiro ali o chata com a visualização de dados, mas é por uma eficiência. E sempre que precisar, estamos aí. Boa, você que ouviu a gente até agora, de nada, por mais uma aula em formato de podcast, comenta aqui o que você achou, dá tuas 5 estrelas, se tá ouvindo no YouTube, E a galera Se tá comentando inscreve, bastante no tá? Spotify Maneiro, mesmo, né, cara? maneiro. Maneiro. se inscreve, se você tá ouvindo no Spotify ou no YouTube, tem o botão de se inscrever. Se você tá no YouTube também, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Tá no Spotify? Bora dar 5 estrelas pro podcast, deixa o teu comentário. A gente tem tentado responder ao máximo esses comentários, interagindo com vocês e trocando. É sempre bom conversar com vocês aí, nossa audiência. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima semana. Valeu! Valeu!